Eu vou falar de um assunto, você pode projetar minha apresentação, que eu vou fazer algumas reflexões sobre isso, de forma que nós também possamos conseguir ver isso do ponto de vista prático. Quais são os mitos que realmente ocorrem para que nós orientemos as nossas pacientes quando vêm com essas questões relacionadas a parar de menstruar ou procurar métodos que propiciem menor sangramento. Então, eu já estou com cuidado na colocação das minhas palavras, justamente por isso. Nós não estamos aqui apregoando que nenhuma mulher deva não menstruar. A menstruação é um fenômeno negativo para a mulher? Obviamente que não. Mulheres que menstruam normalmente, elas não têm nenhum problema com aquilo, não é obrigada a parar de menstruar. Agora, tem muita mulher que tem algum problema relacionado ou que deseja sangrar menos ou estender os ciclos, por exemplo, até no uso de anticoncepcional. Então, esse é o foco. A questão é aberta e vale algumas reflexões para que nós possamos, então, ter conclusões. Hoje, já se passados alguns anos, acerca do início dessa discussão, acho que a questão filosófica não é mais cabível nesse momento, mas sim as questões práticas que envolvem esse assunto. Eu vou me basear para falar com vocês cerca de 30, 40 minutos sobre esse assunto em algumas pesquisas, e a principal delas é uma pesquisa prática realizada no mercado nacional entre médicos e pacientes sobre isso aqui, que gerou uma publicação chamada Pesquisa Resulta, que mostra então as dúvidas que se tem em relação a isso, mitos ou dúvidas, e a gente vai começar falando. Então, esse primeiro assunto, vocês vejam aqui, é da Pesquisa Resulta, médicos e usuários, feito em 2010, uma avaliação por questionários. Primeira colocação: muitas mulheres acham ou não que a menstruação é natural. O que é natural? É menstruar ou é não menstruar? Então aí já vem o primeiro ponto para reflexão. Quando nós olhamos para a natureza feminina, o organismo cíclico da mulher faz sua ciclicidade visando a liberação periódica de um óvulo. Essa liberação de um óvulo é claramente direcionada à reprodução. Portanto, se nós resolvêssemos falar que menstruar não é natural, que o natural é engravidar, nós também não estaríamos errados. A mulher é feita para engravidar e não para menstruar. Quando nós colocamos as questões contemporâneas desse assunto, então nós vamos olhar aqui que mulheres no passado menstruavam muito menos do que as mulheres de hoje. Então o número está aqui, isso já é bastante conhecido de todos nós. E mostra que realmente o fator natureza está a favor da gravidez. Então tudo que é natural que a mulher acabe engravidando. A questão é que a evolução do ser humano, a mulher foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje ela tem essa colocação aqui, acho que as fotos também falam bem essas diferenças. Ela tem a sua posição nos locais de trabalho, ela tem hoje uma atividade muito mais intensa do que alguns anos atrás. Portanto, ela passa a não querer engravidar naturalmente, como fazia alguns anos atrás. E com isso ela acaba menstruando mais, ou sangrando mais, que também é outro ponto para reflexão. Uma mulher que toma um anticoncepcional, ela menstrua ou ela tem sangramento por privação? Ela tem sangramento por privação. Para ela tudo é menstruação. Mas realmente é uma questão que não é natural, não é ligada à natureza usar um anticoncepcional. Mas claro que nós temos que nos adaptar às questões contemporâneas. Então a mulher no passado amamentava, tinha filhos seguidamente, menstruava pouco. Existia um número de doenças menstruais relacionadas menor do que hoje? Talvez não, talvez sim. É que nós não fazíamos o diagnóstico. Uma vez que a mulher estava sempre grávida, claro que diminuía a chance de ter sintomas menstruais relacionados. Hoje é bastante comum. Então, essa questão, a primeira, é a questão reflexiva. Não tem o que é natural, o que não é. Depende do ponto de vista de cada um. O ponto de vista antropológico levaria para achar que isso realmente é da natureza. O ponto de vista hoje mais reflexivo e até contemporâneo vai dizer que é uma questão de necessidade da mulher que menstrue mais e que o natural seria engravidar. Então essa questão não tem resposta.
E nós iríamos pensar que existem alguns aspectos relacionados a isso. Por exemplo, aqui uma citação muito antiga do professor Rui Laurenti, da Universidade de São Paulo, que já é aposentado. Ele, em 1975, já demonstrava que as mulheres, se nós fôssemos olhar aqui somente as ginecopatias, elas tinham um nível de absenteísmo muito maior e principalmente ligados a sintomas menstruais relacionados. Então a dismenorreia, sem dúvida, isso continua até hoje como causa líder de falta no trabalho. As mulheres se prejudicam por isso e acabam também tendo rendimento maior. Tem uma série de trabalhos mostrando o número de dias que são perdidos, a produtividade que é gerada a menos quando a mulher tem problema menstrual relacionado. Parece distante para nós. Eu sei que as médicas que estão aqui vão trabalhar com cólica, vão trabalhar com todas as questões, inclusive extraginecológicas, mas no mundo existe uma taxa grande de perda de produtividade relacionada à própria menstruação. E uma questão que é importante, que eu acho que vale a pena nós pensarmos na evolução de tudo isso que aconteceu ao longo dos anos, são os novos mecanismos que são hoje colocados como causas de alguns sintomas da própria menstruação. Nós aprendemos há algum tempo atrás que a menstruação é um fenômeno devido à diminuição dos hormônios, diminui o nível de estrogênio, de progesterona, e com isso existiria um colapso vascular diretamente relacionado por ação vascular desses hormônios. Hoje se sabe que no meio desse caminho existe uma cascata inflamatória. Então toda vez que existe o desligamento desses receptores, então caem os níveis de progesterona, ou se retiram os níveis desse hormônio, no caso do anticoncepcional, quando se faz a pausa, então para fazer uma retirada do nível desse hormônio, existe um estímulo bastante intenso para todos esses marcadores inflamatórios em nível endometrial, e com passagem para um reservatório, que é o reservatório miometrial, e esses marcadores inflamatórios, colocando aqui as matrizes metaloproteinares, fator de crescimento endotelial vascular, interleucina, COX-2, que aumenta as prostaglandinas, tudo isso levando à vasoconstrição, ao colapso vascular e também por contração miometrial responsável por dor do tipo cólica. Então dizer que menstruação é igual a inflamação não está errado, aliás é muito mais correto. É um processo inflamatório que ocorre ciclicamente na mulher, e esse processo ele pode ser um processo muito tênue e pode ser um processo muito grave, na dependência das questões individuais do endométrio. Eu estou querendo dizer que existem endométrios diferentes. As mulheres têm doenças diferentes e têm endométrio diferente, que expressam também de forma diferente os marcadores de inflamação. A expressão desses marcadores ela depende, claro, da individualidade de cada mulher e das doenças. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher que tem mioma do útero, uma mulher que tem endometriose, uma mulher que tem pólipo endometrial, uma mulher que tem adenomiose, ela expressa de uma maneira muito mais significativa esses marcadores inflamatórios. Então a probabilidade de uma mulher que tem essas patologias ter doença menstrual relacionada é muito maior, e ter sangramento excessivo é muito maior. Quando nós dizemos que a expressão de ciclooxigenase, de aromatase, por exemplo, que não está citada aqui, é maior na mulher que tem mioma, e talvez esse seja a causa do sangramento, nós sabemos que é isso que está ocorrendo, independente da localização. Claro que quanto mais próximo ao endométrio, maior a expressão desses marcadores inflamatórios. Então, nesse sentido, é que nós pensamos em diminuir essa queda hormonal, propiciando então um bloqueio da atividade de queda da progesterona e com isso um bloqueio da atividade inflamatória. Claro que, obviamente, vai existir uma tendência de sangramento menor. Então, quando nós falamos em bloqueio da menstruação, nós estamos falando em bloqueio também da inflamação endometrial, e isso pode ser muito mais benéfico em mulheres que têm expressão exagerada desses marcadores do que uma mulher que não tem expressão exagerada, tem uma expressão baixa. Então, a mulher que tem sangramento normal, possivelmente ela tem lá uma expressão baixinha de todos esses marcadores, aquilo não incomoda nada.
Claro que ela não precisa fazer supressão da menstruação. Agora, diante dos sintomas relacionados, nós precisaríamos pensar em como agir nesse sentido. Então, existem tendências hoje, são suposições, não estamos dizendo que seja uma constatação efetiva, mas de que exista uma certa evolução, principalmente relacionada à ciclooxigenase, que é um marcador importante. Vocês sabem que esse é o precursor das prostaglandinas, que vai levar sintomas por questão puramente inflamatória. Por outro lado, essas prostaglandinas aumentam a aromatase, que transforma a testosterona em estradiol dentro da célula endometrial. Então, existe uma produção estrogênica endógena e intrácrina bastante evidente, e claro que essa aromatase vai levar também ao aparecimento de sintomas, e essa evolução, claro que vai levar ao aparecimento da doença. Não será a doença que está relacionada a isso, nós não sabemos exatamente onde começa, mas essa cascata, ela existe e é uma questão bastante evidente em algumas situações, principalmente nos casos que tem essa conotação que é a endometriose. Pode passar o próximo, isso. Esse é outro mito. Então nós começamos falando da menstruação ser natural ou não, fomos para um outro terreno que é muito mais médico, que é a questão da inflamação. Parece que existe sim uma possibilidade de que o médico possa ajudar nesse sentido. O ginecologista ele tem uma função de orientação que deve ser isenta. Nós não podemos colocar os nossos preconceitos. Eu acho que menstruar é ruim, eu acho que menstruar é bom. Eu acho que a gente tem que ver exatamente qual é o perfil da mulher. E as mulheres têm essas dúvidas. Ela quer menstruar mensalmente para saber que não está grávida. Essa para nós é fácil. O ginecologista ela sabe. Se ela usar um método que faça, por exemplo, supressão da menstruação, esses métodos são métodos em geral contraceptivos e com isso não existiria possibilidade. A questão é, como é que nós vamos falar isso para o paciente? E o que nós temos de convicção em relação a isso? A eliminação da pausa anticoncepcional, por exemplo, que é um esquema bastante simples de fazer uma contracepção contínua para bloqueio da menstruação, ele ao contrário, ele dá mais supressão folicular, suprime mais o folículo ovulatório e dá mais segurança contraceptiva. Consequentemente, ele diminui a flutuação hormonal, melhora a sintomatologia e diminui o sangramento. Então, cada comprimido que se aumenta de um anticoncepcional, maior a sua eficácia contraceptiva. Então, menor esse risco que a paciente acredita que tem de que tomar a pílula contínua diminua a eficácia. E é fácil de se entender. Hoje, os anticoncepcionais, eles já vêm, os regimes 21 e 7, eles estão sendo praticamente sepultados em todo o mundo. O que tem hoje é 24/4, é o 26/2 com 2 placebo. As pílulas trimestrais já existem já há algum tempo nos Estados Unidos, no Brasil vai entrar. Existe muita alternativa. A questão é observar o detalhe, e isso é que nós temos que fazer. Mas do ponto de vista de sangramento, de gravidez, claro que não existe essa preocupação. Estou brigando aqui com ele. Isso aqui é o regime 21/7. Eu não sei se está boa a projeção para vocês aqui, porque eu tenho alguma dificuldade para ler. Mas esse aqui é o intervalo livre da pílula. A paciente termina de usar o anticoncepcional, faz uma pausa de 7 dias. O FSH, no período da pausa, ele começa a aumentar. Ele tem um acréscimo que é independente até da questão folicular. O recrutamento dos folículos começa também, mesmo com níveis de FSH muito baixos. É um recrutamento aparentemente até espontâneo. Então aqueles folículos começam a ser recrutados nesse período aqui de pausa, uns 2 dias depois da pausa. Estavam em atresia, começa a crescer. Eles vão crescendo e o FSH vai aumentando no período da pausa. Isso aqui, veja, em 7 dias já consegue ter essa liberação dessa gonadotrofina e com isso vai alimentando o grau de recrutamento folicular. Quando ocorre aqui essa elevação que parece ser muito boa dos níveis de FSH, a mulher deve recomeçar a usar o seu anticoncepcional. Olha que limite perigoso, porque no 8º dia, ela faz 7 dias de pausa aqui, o nível de FSH está bem alto.
E veja que a maior parte dos folículos